Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal para mais um vídeo da nossa resenha de filmes. E no vídeo de hoje, como não tem nenhum filme que me interessou no cinema para falar sobre, nem dos aqueles que já estão, poderia falar de filmes que estão em cartaz ainda que dando resenha, mas não. Quero fazer dessa vez um filme, uma resenha meio nostálgica que passa do Matrix. Tive que reassistir para poder trazer mais a minha opinião mais vívida sobre ele, né? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer que ele chegue a mais pessoas, considere curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito do canal, considere se inscrever também, ativando as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Bem, o filme começa com uma excelente cena de ação interpretada pela Trinity, né, em que ela está sendo perseguida por uns policiais. Até então o filme não entrega nada. Eu gosto de filme em que você vai acompanhando, conhecendo o mundo através dos olhos dos personagens. E ela está sendo procurada por alguma coisa. Aparentemente, baseado nos noticiários, ela e sua equipe, que é checada pelo Morfeu, eles são terroristas cibernéticos e invadem sistemas de banco e tudo mais, e estão sendo procurados pela polícia por isso. Então ela é encurralada num prédio, e assim os policiais tentam prendê-la, e ela simplesmente demonstra aquela cena de ação e luta maravilhosa, super famosa do cinema. Até então chegam uns agentes, que tem o nosso famoso agente Smith, em que aparentemente é o superior daquela situação ali. Então, o engraçado dessa cena é que a gente vê ela se desenvolvendo de forma superior em lutas de artes marciais contra os policiais, né, que são homens, já são capacitados para deter pessoas no nível dela. E ela simplesmente os peita de frente, né? Mas a partir do momento em que os agentes chegam, a gente observa nela um medo muito grande, o que consequentemente faz entender de que eles são muito superiores, tanto os policiais também superiores a ela, porque nesse mesmo momento ela começa a fugir deles desesperadamente e quase que não consegue, né? Até que um caminhão tenta atropelar a cabine telefônica onde está tocando o telefone, porque é isso que ela corre para isso, ela tem que correr para atender telefones. E o que me mostra aos poucos que em várias cenas e várias distantes uma da outra, o agente Smith ele aparece. Aqui não mostra como, que ele não revela os segredos do time. Então, antes desse caminhão atingir a cabine, ela consegue desaparecer misteriosamente. Aí depois a gente conhece o Neo, em que ele tem uma vida dupla. Ele se chama Thomas Anderson, que trabalha no multinacional, e o outro se chama Neo, que é um hacker muito famoso, e ele tá atrás, ele tem um fascínio pelo Morfeu, e ele tá atrás da Matrix, só que ele não sabe o que é a Matrix. Até que o computador alguém começa a digitar, conversar lá com ele pelo computador, e dá um sinal de que ele tem que perseguir o Coelho Branco. E o Coelho Branco é uma tatuagem de uma menina, de um cara que vai ali comprar um sistema dele, um software dele. E assim ele é levado para um bar onde ele conhece a Trinity, e assim ela o conduz para conhecer Morfeu. Só que antes disso, ele recebe uma ligação do Morfeu. Os agentes da Matrix começam a perseguir. Eles chegam nele antes do Morfeu, por causa que ele tem uma escolha de se deixar levar ou subir no andame onde seriam mostradas saídas para ele através do terraço do prédio. Meu Deus. Acontece que se deixou levar, e esse exagero aí quando começa a aparecer um tipo de que tem algo diferente ali do nosso mundo real, em que ele quer um telefonema dele para falar sobre o que é direito dele. Aí a gente me pergunta assim, para que ele ligasse se ele não ia conseguir falar quando a boca dele começa a ficar tapada. Que boca? Então, nesse encontro aí, onde ele é encurralado, eles colocam no umbigo dele um robozinho. Aí sim, quando a Trinity encontra com ele para levar ele ao Morfeu, é que eles conseguem automaticamente tirar esse robô que ele foi infectado. Aí o Morfeu dá pro Neo as duas sugestões famosas dele, que ele quer tomar a pílula azul ou a pílula vermelha, sendo que a pílula azul ele dormiria e acordaria sem se lembrar, em que ele acreditaria que ele quisesse, nunca mais o procurariam, e a vermelha ele seria levado para a Matrix. E essa pílula vermelha é o tipo de localizador aonde aí sim, no mundo real, eles vão encontrá-lo.
Aí tem uma cena maravilhosa em que ele aparece no mundo real, numa colmeia, numa fazenda de criação humanas, onde ele tá nu e sem nenhum pelo corpo, e ali ele consegue ser resgatado e levado para a nave do Morfeu com sua equipe, e é na nave Nabucodonosor. E aí eles revelam que os seres humanos eles criaram uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial os dominou, e eles tinham uma dependência da luz solar como fonte de energia. Então os seres humanos resolvem riscar os céus, que é deixar os céus todos cobertos por nuvens para impedir que a luz do sol entre, o que deixou o planeta mais frio. Mas assim a inteligência artificial descobriu que a maior fonte de renda que eles poderiam pegar só nos seres humanos foi quando eles escravizaram os seres humanos, fizeram colmeias deles, onde os seres humanos mais procriavam um com o outro. Era tipo que eles eram criados artificialmente desde bebezinho. Quando atingiam uma certa idade, eles tiravam eles de colunas onde tinham os bebês, levavam para essas cápsulas onde eles recebiam fluidos necessários para a sobrevivência, todos conectados por cabos e vários tipos de pontos de conexão pelo corpo. Esses fluidos, eles começavam a receber, esses fluidos que eles recebiam logo de imediato, eram de pessoas mortas, que eles liquefaziam seus corpos para servir de nutriente para os outros corpos ainda vivos. Então toda a raça humana está sendo usada como fonte de energia, e esse é o processo de manutenção deles para o uso pessoal das máquinas que governam todo o mundo. Porém, existem seres humanos que no mundo real que estão sendo libertados, que foram libertados. Entre todas as cidades subterrâneas que existiam da resistência, só existe uma cidade que ainda está em pleno funcionamento. A gente até vai vê-la nos próximos filmes, né? Porque eles revelam que houve um escolhido, o Zion que nasceu, e ele começou a fazer coisas que ele bem queria no meio da mundo da Matrix, e ele foi o que começou a libertar as pessoas, que aquelas que quisessem da Matrix, porque a Matrix ela é um sistema de computador onde faz com que a sua mente viva numa sociedade construída pela Matrix. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Todas as pessoas que estão ali não sabem disso, é porque elas nasceram, vivem e morrerão dentro da Matrix, com suas mentes ali naquele mundo, vivendo suas vidas normalmente, porém seus corpos continuam escravizados ali nas cápsulas das fazendas de criação humana que alimentam as máquinas. Inclusive, muitas coisas desse filme eu não lembrava e fiquei até em dúvida, porque quando o Neo ele é libertado, a gente vê toda uma dificuldade dele de adaptação, deles tirarem os tubos dele, que os músculos dele atrofiados, porque ele passou a vida deitado, ele nunca abriu os olhos, tem toda uma adaptação. E eu fiquei me perguntando como é que primeiro liberto da Matrix conseguiu sozinho se adaptar, por causa que teve quando o Neo é libertado naquele momento ali é muito mais fácil, porque tem todo um equipamento, tem um laboratório específico para auxiliá-lo nessa adaptação. Enquanto que eles falam do Zion, que ele foi o primeiro de todos e o libertador dos escravos da Matrix. Então o Morfeu acredita de que o Neo ele é o novo escolhido, porque a Trinity também, porque o oráculo que é profetiza, né, do mundo da Matrix previu a chegada dele, mas só que não disse exatamente quem era. Aí foi com as pesquisas de campo foram descobrindo ele, né? Aí após tudo isso, eles, com a Matrix já estavam com seus agentes de olho nele, né? É uma questão de tempo para que eles querem eliminá-lo, porque ele é uma ameaça à Matrix. Porque o objetivo do escolhido é destruir a Matrix para que os seres humanos consigam viver no mundo por eles mesmos, né? Bem, falar que eu achei sobre o filme, sobre as lutas são incríveis, né? Tem muitas coisas que eu notei aqui com vocês. Toda a cenografia, a fotografia, cenas de impacto, é tudo muito bonito. Quando os personagens da Trinity ou o Neo vão dar um tiro, ou quando ela corre na parede, ele também. Existe muitas cenas de badass, né? Em que ele atira com a mão no chão enquanto ele roda. Mas tudo isso porque a Matrix permite esse tipo de desenvolvimento em que você pode quebrar regras
do nosso mundo real que envolve a gravidade, né? Então, toda a história da Matrix, como foi para vocês, nos apresentada no escuro. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Então, com o tempo, a gente vai entendendo o que está acontecendo, o que é a Matrix, em que situação os seres humanos se encontram em estado de escravidão, quando o personagem vai descobrindo sobre isso. O interessante é que dizem muito que ele é o escolhido, só que ele nem mesmo não se acha que é. Que ele vive reforçando de que ele é uma pessoa comum e que não tem nada de especial. Inclusive, até o Morfeu diz que mais importante do que ele acreditar que ele é, ou mais importante do que ele acreditar que consegue fazer as coisas, ele tem que acreditar, ele tem que saber que é, ele tem que saber que faz. Ele já faz, entendeu? Porque o crer fica numa linha em que você não é e que será. Então é importante você tomar uma convicção de que você já é. Essa ideia é interessante. Inclusive, eu notei umas coisas aqui, para falar sobre algumas coisas importantes que eu notei sobre o filme. Fala sobre a construção. A construção é onde se pode baixar tudo o que se necessita. E geralmente, quando eles são plugados, eles são levados para um setor em que você pode ir contra os treinamentos dele contra o Morfeu, em que depois ele pega armas com a Trinity. Então é um local de preparo, tanto para aprendizado prático, né? Como também onde você consegue pegar recursos para você usar na Matrix. As coisas não se materializam do nada na Matrix. Você tem que pegar antes. E é nessa construção que você consegue fazer isso. Eles têm um sinal pirata da Matrix para poder fazer com que consiga entrar nela. Aí tem a simulação neurointerativa da Matrix também. Aí tem a Guild, que são as sentinelas, que são as máquinas que existem no mundo real, que elas são destinadas a capturar os seres humanos rebeldes, destruir suas máquinas. E as máquinas e as naves dos seres humanos, eles têm uma única defesa que é eficiente, ao qual eles liberam uma gama de energia, ao qual automaticamente destrói essas sentinelas. Tem uma cena importante por causa que o vilão do filme, eu achei interessante, quando ele entra, que é o traidor, né? Um dos vilões, na verdade, é o traidor em que ele se vendeu para a Matrix em troca de viver uma vida de ter o corpo recolocado na colmeia e viver uma vida de riqueza e fortuna, de riqueza e luxo, né? Porque é o seguinte, assim que você é libertado da Matrix e sai daquela colmeia, você não consegue entrar mais na Matrix. Ele não consegue fazer se você recolocar seu corpo lá, a não ser a sua mente, porque não tem como você colocar o seu corpo lá nas cápsulas e voltar a ser conectado e voltar a viver uma vida eterna na Matrix. Isso não é possível. Ele não consegue fazer isso, ou simplesmente não tem interesse em fazer isso, porque tem que desenvolver uma tecnologia para isso, e como não é algo que eles querem, que são contra isso, né? Então não é interessante ficar gastando tempo com energia com isso daí, né? Então eles só voltam para a Matrix plugados pela mente dentro das suas naves. Mas do modo tradicional inventado pelas máquinas, não. Então ele quer isso, esse traidor do grupo. Ele quer voltar para a Matrix e assim as máquinas asseguram que conseguem fazer isso para ele. É engraçado que quando ele começa o seu movimento de traição, ele liga o telefone, joga no lixo, na lixeira, para poder ser rastreado sem saber onde é que é a localização deles. A Matrix consegue chegar lá sorrateiramente e há falhas no sistema da Matrix. E essas falhas da Matrix denunciam de que eles foram descobertos. Quando realmente o prédio é todo lacrado e tem que descobrir uma saída para poder sair dali, né? Mas antes que isso aconteça, por causa que ele tem que fazer o seguinte, ele tem que voltar antes dos outros para a nave, né, se desplugar da Matrix para poder matar todo mundo que está ali. E assim eles conseguem fazer isso com a ajuda dos próprios agentes e policiais lá da Matrix, né? Então, mas antes que isso aconteça, o Morfeu pede o telefone dele para ligar fazer a conexão para poder retornar a nave, né? Mas naquela mesma hora, a Trinity interrompe o Morfeu e oferece o dela, por causa que senão o dele seria rastreado. E ele antes que ele diga que não tô com o telefone, ou antes que ele faça a missão de pegar e talvez que esqueceu, a Trinity corta isso daí. Eu fiquei pensando, será que se a Trinity não tivesse interrompido, Morfeu teria descoberto alguma coisa em relação a ele antes do acontecido? Mas acontece que realmente o telefone dele já era rastreável, né? Só
Trinity que não, mas ele já estava sendo rastreado. Isso não aconteceu, né? Então a Trinity conseguiu se impor na frente para poder oferecer o dela antes que o Morpheus descobrisse qualquer falta do telefone lá do traidor deles, né? Agora também as cenas de quando eles vão salvar o Morpheus é incrível também, eu gostei demais daquelas cenas, a forma como que ele é salvo. Daí quando tem aquelas lutas em que a cena em que o Neo escapa das balas, né? E depois da luta, quando ele descobre que ele é o escolhido e ele para as balas no ar. E ali ele se vê o escolhido por quê? Porque ele começa a ver o código Matrix. E assim que ele vê o código Matrix, ele consegue manipular ao seu querer, conforme que ele quer fazer. É sobre o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal. Se você chegou até aqui, se você quer que ele chegue a mais pessoas, só considere muito fácil você fazer isso, só curtir, comentar, compartilhar. Se você chegou até aqui no canal e ainda não é inscrito, considere se tornar inscrito também, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo aqui existe uma agenda que você pode estar dando uma olhada e ver o que cada dia da semana posto o que tem vídeo todo dia no canal, tá bom? Fique todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau!